Olá, sou Abelardo Alch, produtor de conteúdo da Spot Brasil. Bem-vindo ao programa Papo de Montanha. Nesse episódio, conversei com Pedro Lacaz, da Gear Tips. Falamos sobre planejamento e dicas de segurança nas trilhas. Confere aí. Let's go! Bom, para quem está começando, eu não indicaria ir sozinho, né? Primeiro ponto, eu acho que é fundamental você ir com alguém que tenha mais experiência, ainda mais se você está começando. É claro que você pode se preparar, você pode pesquisar, planejar, você tem um GPS, ou até nem um GPS, você tem um celular com algum desses aplicativos de GPS, você pode baixar track log, etc. Mas o simples fato de você não ter experiência e ir sozinho para uma trilha já te coloca numa situação meio que, eu diria que de risco. Isso em função da falta de preparo mesmo. Bom, aconteceu alguma coisa, eu não sei sair daquela situação, então como é que eu vou me comportar se eu não tenho a experiência prática de lidar com essas adversidades que a gente pode encontrar? Mas tudo bem, eu vou sozinho assim mesmo, então minimamente deixar as pessoas avisadas para onde você vai, qual é o seu objetivo em termos de hora de saída, hora de chegada, né? Tipo, a partir de que horas as pessoas começam a se preocupar. E mais ainda, se você está começando e as pessoas do seu convívio não praticam, é mais complicado ainda, porque essas pessoas não vão saber nem a quem recorrer caso você não volte. Então, acho que aí você tem que ter um planejamento mais longo ainda de, olha só, gente, lá em casa, ou, sei lá, pai, mãe, ou quem quer que seja, tem esse fulano aqui que ele é de um centro excursionista tal, é uma agência tal, ou é um guia tal, que esse cara conhece o local que eu vou. Eu tô indo sozinho, mas, de novo, não é o que eu recomendaria, mas eu tô indo sozinho, mas esse cara pode ajudar caso eu demore. E aí é muito importante o entendimento de o que você precisa levar minimamente de equipamento, né? E é muito comum a gente ver pessoas que vão sair para uma caminhada curta, caminhada tranquila, e não botam coisas básicas, tipo uma lanterna de cabeça dentro da mochila. Ou uma lanterna, enfim, uma fonte de luz, vamos dizer assim. Porque, vou fazer uma caminhada de 3, 4 horas e vou voltar de dia. Ninguém está contando com os problemas que podem acontecer. Então, se você se perde ou se você, enfim, acontece alguma coisa que atrasa e a noite cai, e você, além de tudo, está no escuro, então pior ainda. Na questão do planejamento, eu gosto muito de fazer checklist de equipamento, então acaba no que diz respeito a equipamento, eu já tenho isso mais ou menos organizado e facilitado em função de experiências prévias e porque eu vou organizando. Então, bom, sei lá, esse tipo de equipamento funcionou ou não funcionou, ou o que eu preciso da minha lista, né, eu vou organizando de acordo com a necessidade do local. Eu acho que aí planejamento mais de rota, de comida, né, ou seja, toda a parte que você vai precisar levar que é consumível, né, combustível, aí é um desafio ligeiramente maior, mas que também é tranquilo de se fazer a partir do momento que você já tem um histórico de utilização. E aí eu vou muito para a definição de que tipo de alimento eu vou utilizar, se eu vou usar o liofilizado ou se eu vou utilizar um termoprocessado ou vai cozinhar realmente alguma coisa. E aí entra toda a parte de questão de segurança também nisso, né? Porque não só a identificação de para onde a gente vai, o que tem próximo em termos de aconteceu alguma coisa, né? Então, se é um local que de repente tem incidência de animais peçonhentos, então será que eu já consigo mapear onde tem próximo algum local, algum posto de saúde que tenha, sei lá, soro antiofídico ou coisa parecida? Então, isso faz parte do planejamento também, né, como um todo, esse entendimento, o de deixar as pessoas avisadas, né? E uma coisa que eu acho super interessante para isso também é o próprio dispositivo Spot, né? Mas não só a questão da configuração dele para que eu tenha as pessoas próximas que podem, de fato, me auxiliar de alguma maneira num pedido de ajuda, mas também deixar a família avisada e etc. E ele também ajuda muito nessa função de o pessoal saber onde a gente está, né? Porque você tem um dispositivo lá de mandar mensagem, etc., né? Ou de mesmo de rastrear, né? O tracking, para que as pessoas possam te acompanhar. Originalmente, né, eu trabalhei na área de segurança, saúde e meio ambiente. Então, inclusive, eu desenvolvi um trabalho aqui no Brasil muitos anos atrás, que depois, enfim, não teve continuidade, que foi o relatório de acidentes em esportes de montanha. A gente criou um site na época chamado Segurança em Montanha, em que a gente fazia análise de causa raiz dos acidentes. Então, eu sempre tive essa preocupação em termos de
não adotar comportamentos de risco que podem causar um acidente, né? E um comportamento de risco é, de fato, você ir para algum lugar e você não ter uma maneira de se comunicar caso aconteça alguma coisa, né? Então, minimamente você consegue resolver essa questão. E aí, curtiu o episódio? Então, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!